Ryan Kyle Coogler é um cineasta americano de renome nascido em Oakland, na Califórnia. Ele é o realizador que está na boca do povo, mas ele fez sucesso com uma curta-metragem que é o Fruitvale Station, de 2013, onde esta é a história real de um jovem negro assassinado por um polícia. Depois, este aqui já toda a gente conhece, ele dirigiu o Creed, de 2015, e depois os filmes do Pantera Negra, desde 2018 até 2022. O Coogler tornou-se o mais jovem a dirigir um filme bilionário e o cineasta negro de maior bilheteira. Ele contou em entrevistas que cresceu dividido entre diferentes mundos, a igreja negra e a cultura urbana. E que a ideia de Sinners caiu-lhe no colo, quase como um raio. Segundo ele, as memórias do blues do Delta, especialmente do tio dele, James, a mostrar-lhe as músicas do Mississippi, acabaram por inspirá-lo para o projeto. Embora o Coogler tenha um estilo próprio, podemos ver semelhanças com o trabalho do Jordan Peele. Sinners dá uma sequência à, entre aspas, missão no horror de Peele. Só que enquanto o Peele usou o terror para expor medos e racismo através de vilões humanos, o Coogler opta por monstros literais para criar uma metáfora, ou seja, para fazer um simbolismo. Isto é, o Coogler usa a influência do Jordan Peele, só que em vez de usar pessoas reais, vai usar monstros sobrenaturais ligadas ao racismo. Se quiseres saber mais sobre o filme Sinners, deixa o like, comenta e bora lá. A história de Sinners passa-se no delta do Mississippi, em 1932, no auge do regime Jim Crow, nos Estados Unidos. O que é o regime Jim Crow? O regime Jim Crow foi um regime, uma lei que aprovou a escravidão e a segregação racial. O que é a segregação racial? É a separação de pessoal branco e pessoal negro. Na época, a maioria da população negra vivia sob severa discriminação racial e lutava para sobreviver como lavradores e operários rurais. A economia, que era baseada no algodão, era dominada por proprietários brancos. Muitos negros trabalhavam como mieiros, ou como se diz em inglês, sharecroppers. Mieiros quer dizer o quê? Quer dizer agricultores, mas neste caso as pessoas não seriam escravas, ou seja, tanto negros como brancos pobres podiam ter trabalho nos campos, só que não tinham condições nenhumas, ou seja, trabalhariam quase como escravos. A supremacia branca mantinha-se pelo terror do Ku Klux Klan, que era um grupo racista. As leis proibiam interações entre brancos e negros. Ou seja, as leis do Jim Crow eram uma ordem vigente, ou seja, era uma ordem atual que não podia ser contrariada. E o Ku Klux Klan continuava ativo, e a intimidação, a violência e a humilhação contra negros eram práticas corriqueiras, eram cotidianas. Agora, no guião de Sinners, essa atmosfera tensa aparece no bairro de Clarksdale, onde os personagens principais, Smoke e Stack, que são interpretados pela mesma pessoa, são interpretados pelo Michael B. Jordan, enfrentam abertamente a hostilidade racial. Aliás, a própria abertura, ao mostrar um cartaz a dizer For Us, by Us, mostra a ideia de um espaço seguro para negros. A música do filme também mostra a valorização dos negros. Tu podes ver isso como, por exemplo, nos blues, que era considerado, principalmente pelos brancos, uma música do diabo. Uma peça-chave do filme é a relação duvidosa entre blues e a espiritualidade. Porquê? Porque no sul dos Estados Unidos, especialmente na era pós-emancipação, ou seja, pós-independência, o blues surgiu como uma primeira música afro-americana a ganhar visibilidade popular. Por isso mesmo, os pregadores cristãos conservadores chamavam o blues de a música do diabo, por ela estar a falar muito sobre sofrimento, luxúria e violação dos códigos morais daquela altura. O que é um pouco contraditório, porque os mesmos que praticavam a escravidão agora estão a criticar e estão a chamar música do diabo por essa música estar a falar sobre sofrimento e etc. Até o Ryan Coogler confirma este contexto. Ele explica que, historicamente, o blues foi a primeira música americana a ser referida como música do diabo.
Ou seja, o que ele quer dizer com isto é que os praticantes dela eram julgados pecadores. E lá está, no filme, essa tensão é explorada. O Juke Joint, que era o bar que foi construído no filme, onde tocam, é visto por alguns como um lugar do demónio, enquanto que outros o veem como uma celebração cultural. Ok, a história gira em torno dos irmãos gêmeos Smoke e Stackmore, interpretados pelo Michael B. Jordan. E apesar das duas personagens serem interpretadas pelo Michael B. Jordan, tu consegues ver grande diferença de uma personagem para a outra. Isso aí é muito difícil de fazer até. Porquê? Porque tu vês que o Smoke é uma pessoa mais introspectiva, mais séria, enquanto que o Stack é uma pessoa mais relaxada, mais solta, mais extrovertido, talvez irresponsável também. E são os dois veteranos da Primeira Guerra Mundial, que voltam a Clerksdale com o dinheiro do crime que fizeram em Chicago, para abrir o quê? O tal Juke Joint, que é o tal bar. Temos a Mary, que neste caso o Stack não a foi buscar, ela apareceu lá, mas era a ex-namorada do Stack. Temos o Sammy Moore, que é o primo dos irmãos, e é um aspirante a guitarrista do clube. Temos a Annie, que é a esposa do Smoke, e inclusive tiveram um filho que morreu muito cedo, e também era uma mulher ligada ao Voodoo. Temos o Cornbread, que era um trabalhador rural, mas que foi designado para ser segurança do Juke Joint. E também a mulher dele está grávida. Temos o Delta Slim, que é um pianista veterano e amigo de longa data dos irmãos. Temos o Remick, que é um vampiro de origem irlandesa e é o antagonista do filme e transforma vários personagens em vampiros. Temos a Bu Shao, que é uma mulher sino-americana, ou seja, é chinesa e americana, que trabalhava lá naquela loja de Clerksdale. Então eu acho que foi o Smoke que aproveitou e levou então para trabalhar no bar. Temos o Bert e a Joan, que são membros locais do Ku Klux Klan, que se tornam vampiros mais tarde. E por fim temos o Shaitan, que apesar de aparecer poucas vezes, ou aliás só apareceu uma vez, esta personagem é crucial para o filme. O Shaitan é um caçador de vampiros Choctaw, que são um grupo indígena nativo da região sudeste, principalmente do estado de Mississippi, e estas personagens vão ajudar a criar a história. Mas primeiro vamos ver quem é que Smoke recrutou e quem é que o Jack recrutou. Então da parte do Smoke, o Smoke foi ter com a Annie, que era a tal ex-mulher dele, que tiveram um filho mas perderam um filho, e também aproveitou e chamou a Bu Shao para trabalhar com ele. Depois do lado Stack, ele foi buscar o Sammy, que era o guitarrista, depois foi chamar o Delta Slim, que é o pianista mais velho, e entretanto foi buscar o Cornbread, e depois a Mary apareceu lá porque é a mulher do Stack. Neste caso já não era mulher. E depois temos o Remick, que chega à casa do Bert e da Joan, desesperado, a dizer que uns indígenas estavam a tentar caçá-lo, e eles então, para proteger, esconderam o Remick. E é aqui que aparece o Shaitan. Inicialmente nós pensamos que o Shaitan é o antagonista, porque estavam atrás de alguém que estava em sofrimento e que estava a tentar fugir deles. Enfim, neste caso o Bert foi então esconder o Remick e o Shaitan foi bater à porta. Quem atendeu foi a Joan. A Joan disse que não tinha ninguém, não tinha escondido ninguém. O Shaitan então foi embora e então a Joan, quando volta, vê que o Bert foi mordido pelo Remick. E é aqui que somos apresentados ao antagonista do filme. Ou seja, se o Shaitan tivesse entrado ou se tivesse apanhado o Remick, talvez o filme tivesse acabado, não sei. Ok, Sinners mistura drama histórico, terror e aventura. Em 1932, Smoke e Stackmore voltam a Clerksdale para sonhar com um recomeço. Então eles compram uma oficina de madeira para transformá-la num clube de blues, o Juke Joint, especialmente para a comunidade negra. Então eles recrutam os familiares e amigos, tal como eu disse, para o grande evento da inauguração. Na noite da estreia, com a música ao vivo do Sammy e do Delta, acontece algo. O que é que acontece? As canções atraem o Remick, que tinha mordido a Joan e o Bert. A partir daí o clima muda. Os irmãos percebem que o sucesso do clube despertou uma ameaça sobrenatural. Os vampiros são liderados pelo Remick. Eles tentam convencer o Stack e o Smoke de entrarem no bar e tocarem também a música. Só que tu aqui podes ver que os vampiros
são, digamos, alguma metáfora. Eles simbolizam alguma coisa. Então o filme desenrola-se como um embate. De um lado a música, a fé e a solidariedade da comunidade, e do outro o fascínio, o terror dos vampiros, ou seja, na minha opinião, a opressão. Uma parte muito interessante foi a parte em que eles, tanto o Smoke e o Stack, passam o cigarro um para o outro. Como é que é possível eles conseguirem fazer mesmo certinho, passar de um lado para o outro? Em entrevistas, o Jordan, aliás, o Michael Jordan, não, peraí, não é o Michael Jordan do basquete, Michael B. Jordan explicou que filmaram as cenas duas vezes. Uma com ele como Smoke e outra como Stack. Usaram um sósia e depois fizeram a composição digital, que é juntar as duas imagens. O filme usa live action, duplos e composição digital para fundir as duas metades. O Michael B. Jordan também trabalhou com o Ryan Coogler para diferenciar totalmente as personalidades e maneirismos dos irmãos. A postura, o tom da voz, a gestualidade, de forma a torná-los distintos. E realmente ele conseguiu, porque tu, num vês que é completamente introvertido e mais sério, enquanto que o outro é mais relaxado e extrovertido. Os irmãos aparecem de forma natural e até partilham do mesmo cigarro. Top! O Remick, que era o líder dos vampiros, ele é descrito como vampiro imigrante irlandês. Isto remete-nos a conexões históricas do folclore europeu de vampiros. E porquê? Para já, folclore, para quem não sabe, é, digamos, uma história tradicional. Neste caso, história tradicional de vampiros. E porquê? Porque dizem nos Estados Unidos que os vampiros, a história dos vampiros, chegaram com os imigrantes irlandeses. Ou seja, nós aqui podemos ver um contraste também neste filme. De um lado, a comunidade negra e do outro lado, os vampiros, que são retratados como vampiros, né? Os irlandeses. O Remick, com o seu vampirismo, morde então as personagens-chave, por exemplo, o casal do Keka Clan, Joan e o Bert, para formar o bando. No filme, os vampiros simbolizam a exploração e o roubo de identidade da comunidade negra. E é onde é que nós vemos isto? Porque eles tentam entrar no bar e dizem que também querem tocar aquela música. Eles querem as suas histórias e as suas músicas. Isto é, tentam roubar a arte e a identidade da comunidade negra. E em troca disso, os vampiros dão uma promessa de segurança e de imortalidade. Tal como observou o Ryan Coogler, estes seres simbolizam os sistemas que sugam a vida negra e oferecem o sonho americano à custa da alma alheia. Numa entrevista, ele reforçou que não pretendia deixar de lado esse simbolismo. As próprias falas dos vampiros deixam claro que eles desejam o talento musical e até o espírito das personagens. Quanto à lógica tradicional dos vampiros, o filme segue o imaginário clássico. Eles têm vulnerabilidade ao sol, à prata e às estacas de madeira. A Annie, que era a esposa do Smoke, explica aos sobreviventes que a luz do sol, a prata ou a estaca de madeira no coração matam o vampiro. Eu esta parte no filme não tinha apanhado e como eu não estou muito por dentro do folclore dos vampiros, porque eu nunca fui assim grande fã, eu na altura não percebi muito bem e fiquei com aquilo na cabeça. Peraí, porque é que eles morreram, levaram tanto tiro e não morreram e agora com uma estaca, pronto, morreram. Depois fui pesquisar e percebi realmente que era isto. No caso do filme, é espetado uma estaca de madeira no peito do morto-vivo, do Remick, e dessa forma purificou a criatura e libertou a alma. Basicamente, a estaca funciona como uma arma espiritual. Ou seja, espetá-la no coração impede o vampiro de voltar dos mortos. No clímax do filme, essa regra mostra-se fatal aos vampiros que ameaçam os protagonistas. E é assim que o filme acaba. Depois do Remick ser espetado com uma estaca de madeira, o sol nasce e os outros vampiros também morrem, só que sobraram dois. Mas enfim, chegamos ao final do vídeo. Se gostaste, deixa o likezinho, comenta e deem sugestões para os próximos vídeos. Acho que é tudo. Gostaram do vídeo? Digam aí, tá bem? Abraço, coração e tchau.